Bansen Shukai, Fujibayashi Yasutake. Volume 4. Sochi, uma orientação para comandantes. Sobre o Ninpo, o tesouro do shinobi. Se não fosse pelo grande juiz de cavalos, Bolê, não teríamos um cavalo que pudesse correr 1000 ri. Mesmo um cavalo excelente não pode correr até 1000 ri se um homem comum o cavalgar. Mesmo um falcão ou um pássaro gigante, ao voar contra o vento, não pode voar a toda velocidade, e até mesmo um enorme peixe que pode nadar em um vasto rio por satisfação não pode ser tão bom como tubarões ou trutas quando dificultado por um pequeno fluxo. Da mesma forma, o shinobi no mono, que alcançou o domínio, não deve servir general sem princípios. Se você trabalhar para um senhor sem princípios, nada irá acontecer como você deseja, de modo que você não poderá alcançar grandes conquistas quando estiver em missões shinobi. Nas 3 estratégias de Huang Xingong, os sábios não fazem planos para um governador obtuso. Se alguém que domina as táticas encontrar a um bom general, será como Bolê reconhecer um cavalo fino e valorizá-lo, ou como Wang Liang e Han Ai, que montavam cavalos bem conhecidos com a maior experiência, de modo que eles alcançaram o acordo perfeito com os cavalos e poderiam montá-los até 1000 ri. Com um bom general, um shinobi pode realizar o que deseja fazer e obter com facilidade sucesso e criar impulso sem dificuldade, assim como um falcão ou um pássaro gigante voando a favor do vento ou um grande peixe nadando em um vasto rio de uma maneira grandiosa. Da mesma forma, se um general e um shinobi são perfeitos um para o outro e o shinobi é livre para agir como ele precisa, como poderia ser que ele não pudesse entrar na fortificação mais forte? Sun Tzu disse que é o senhor esclarecido e o general capaz que são capazes de usar os mais inteligentes de dentro das suas filas para serem empregados como espiões, para que eles possam alcançar as maiores e mais completas vitórias em guerras. Assim, é evidente que é essencial para um senhor ou general empregar ninjas, daí este capítulo é nomeado Sochi, um guia para comandantes. Shinobi no Ri, os benefícios do uso de shinobi. Esse capítulo mostra que quando um general utiliza muito bem o shinobi, ele ganhará um enorme benefício e alcançará a vitória na guerra sem falhas, e que os shinobi são a chave da arte da guerra. Os 10 artigos. Primeiro, quando um comandante em chefe usa shinobis, isso permite que ele saiba tudo sobre as defesas do território inimigo e seu castelo antes de fazer qualquer plano, para que ele não se surpreenda nem ele falhe e tudo será como planejado, o que é um grande benefício. Quando um senhor ou general vai atacar o domínio do inimigo, ele deve enviar um ninja excelente para a terra do inimigo, para obter informações ou enviar ele para o castelo para ajudar seus planos de antemão. Dessa forma, o ninja verá e obterá todas as informações que ele precisa em detalhes, como a topografia da terra, se o castelo é forte ou não, a largura das estradas, e então ele poderá gravar essas coisas como desenhos e trazê-las de volta. Os desenhos devem ser redigidos precisamente para fornecer ao general os detalhes para sua referência. Com esses mapas, o general pode pensar em como organizar o povo, qual a formação a ser tomada, onde montar um acampamento, onde o inimigo pode fazer emboscada, onde ele mesmo deve fazer uma emboscada, como atacar o castelo, preparativos para o ataque e tudo sobre os seus planos. Isto permite que ele lance seu exército e realizar seus planos sem dúvidas ou problemas quando o tempo vier. Além disso, através dessas formas, você pode encontrar benefício em muitas áreas. Sun Tzu disse: a formação natural do país é o melhor aliado do soldado, mas um poder de estimar o adversário, de controlar as forças da vitória e calcular dificuldades
perigos e distâncias constitui o teste de um grande general. Aquele que conhece essas coisas e na luta coloca seu conhecimento na prática, ganhará suas batalhas. Aquele que não os conhece nem as pratica certamente será derrotado. Nós não estamos preparados para liderar um exército em marcha, a menos que estejamos familiarizados com o traçado do país, montanhas e florestas, suas armadilhas e precipícios, seus brejos e pântanos. Dos 100 poemas de Yoshimori. Você precisa consultar um shinobi no mono sobre o inimigo ao dar ordens. É perigoso se você der ordens com base em adivinhação apenas. Um general deve considerar isso com seriedade. 2. Se você usa shinobis, você pode saber exatamente se o inimigo é forte ou não, ou o que o comandante em chefe inimigo realmente pensa no fundo. Então, isso deve fornecer-lhe a raiz de todos os planos que você precisa fazer e isso lhe proporcionará tremendos benefícios. Se o ninja entrar no domínio ou castelo inimigo, ele pode descobrir se o general inimigo é de princípios ou sem princípios e em que medida. E se ele é sábio ou ignorante, se ele é corajoso ou não, se as ordens militares são adequadas ou não, se os comandantes de tropa, os comandantes superiores ou mesmo os soldados são bem treinados em habilidades militares ou não, se o moral de todo o clã é mantido ou não, quantas pessoas há, se o senhor tem forças de reforço dos senhores vizinhos ou não, quanta comida é mantida no castelo, como gosta ou não gosta do senhor inimigo. De fato, um shinobi no mono registra muitas coisas sobre o inimigo, além do acima, e traz de volta para o senhor, de modo que permita que os aliados consigam um enorme sucesso em seus planos, mas note que existem muitos exemplos de tais casos para mencionar aqui. Dos poemas militares de Yoshimori. Se uma estratégia funciona ou não depende do que o inimigo pretende fazer. Assim, você deve enviar um shinobi através da linha do inimigo para pegar qualquer som. Na guerra, você precisa enviar um shinobi e um explorador monome para obter as informações sobre as táticas do inimigo antes de fazer sua estratégia. Sun Tzu diz que o sucesso na guerra é adquirido ao adaptarmos cuidadosamente ao propósito do inimigo. De persistentemente acompanhar o flanco do inimigo, teremos sucesso ao longo prazo em matar o comandante em chefe. Isso é chamado de capacidade de realizar uma coisa por pura astúcia. O manual Bing Jing diz: se você deseja atacar o inimigo, então você deve usar os espiões de antemão. Faça isso para observar em quanto eles são e para julgar a verdade ou falsidades e o estado atual da força. Depois disso, criar um exército para que você obtenha grandes conquistas e nunca deixe de ganhar a vitória em batalha. 3. Ao usar shinobi, o senhor deve saber exatamente qual a formação o inimigo está assumindo e onde, se há uma emboscada Kamari ou não, etc. E assim pode fazer preparativos com antecedência e sem confusão. Dessa forma, você nunca ficará em desvantagem por um ataque surpresa e esse método será um enorme benefício para você. Isso ocorre porque antes que o senhor entre na batalha, o ninja verá quais medidas defensivas estão em vigor, como formações ou preparativos defensivos, ou se o inimigo tem emboscadas ou não, e ele traria isso de volta e relataria ao senhor. Por causa disso, o general terá a formidável vantagem do planejamento futuro para o bom arranjo da batalha e de acordo com as informações obtidas. Dos poemas de Yoshimori, um mono no fu que é altamente motivado para fazer grandes atos deve conhecer o caminho a seguir com a ajuda de um shinobi como guia. As 3 estratégias dizem que o comandante em chefe deve fazer mudanças e não ser constante quando a situação precisar mudar. Pergunta:
Como a informação sobre as formações ou defesas do inimigo, ou se eles pretendem emboscar ou não, pode ser detectada por exploradores monome, certamente não há necessidade de ter shinobis que também vejam essas coisas. Por que você diz que o trabalho de um monome deve ser feito por um shinobi e assim assumir que há vantagens em usar shinobi em vez deste? Resposta: os exploradores monome só observam de um lugar distante e simplesmente especulam sobre qualquer situação. Portanto, eles não podem ver as coisas com tanta precisão e apenas uma aproximação. O ninja, por outro lado, aproxima-se do inimigo e observa as coisas diretamente. Portanto, eles sabem exatamente a situação e em todos os detalhes, e por isso os relatórios de inteligência dificilmente serão imprecisos. Em suma, os benefícios do shinobi são completamente diferentes daqueles do explorador monome. Quarto, quando seu exército está sob cerco em um castelo, se você tiver ninjas se comunicando secretamente com aqueles fora do castelo, ou enviar informações de fora do cerco para o castelo, então os benefícios serão tremendos. Suponha que você e seus aliados estão escondidos em um castelo e sitiados por multidões de inimigos, tanto que você não possa sair através do cerco, a menos que você fosse um pássaro com asas. Mesmo em um caso tão apertado como este, shinobis podem sair secretamente através do cerco para pedir a região vizinha por forças de resgate, ou passar por qualquer cerco e penetrar em um castelo secretamente e podem então obter instruções de sinal ou outra informação desse tipo. Quanto a isso, mais detalhes serão descritos mais tarde, mas há mais detalhes para serem transmitidos oralmente. 5. Com informações trazidas por um ninja para uma força aliada de onde suas forças não são esperadas pelo inimigo ou onde o inimigo não está preparado, uma vitória esmagadora poderá ser obtida. Isso pode ser possível porque, antes que o comandante em chefe chegue ao campo de batalha e ocupe uma posição, o shinobi já esteve no castelo ou no campo do inimigo. Portanto, eles podem informar os aliados secretamente do território do inimigo, onde não se espera que venha, ou a posição onde o inimigo não está totalmente preparado e, desse modo, um comandante em chefe pode aproveitar qualquer lacuna para ganhar a vitória. Além disso, isso pode ser feito com a força mínima necessária e com o menor número de vítimas, permitindo obter uma vitória irresistível. Sun Tzu diz: aparecer em pontos que o inimigo deve apressar-se a defender. Marcha rapidamente para lugares onde você não é esperado. Um exército pode marchar grandes distâncias sem angústia, se ele atravessa um país onde o inimigo não está. Você pode ter certeza de ter sucesso em seus ataques se você atacar apenas lugares que estão sem defesas. Os 6 ensinamentos estratégicos secretos dizem: ele ataca como um súbito estrondo de trovões, que não dá tempo para cobrir os ouvidos. Golpeia como um clarão de relâmpago, o que não dá tempo para fechar os olhos. 6. Quando o ninja envia informações secretas aos seus aliados, como se o inimigo está avançando ou recuando, você ganhará o benefício de uma grande vitória. Por um ninja informando se o inimigo vai avançar ou não, ou se retirar ou não, em que direção e por qual rota estão avançando ou se retirando, assim os planos do inimigo irão reforçar a campanha aliada e, em seguida, você ganhará uma grande vitória e há numerosos exemplos disso. Além disso, para fortalecer este ponto, sabe-se que alguns escritos militares dizem que você deve andar nas mesmas áreas que o inimigo para compreender a sua posição e tática. 7. Um shinobi disfarçado do lado do inimigo pode trazer discórdia interna entre o senhor inimigo e seus portas-bandeiras, caluniando-os discretamente, o que permitiria que você aproveitasse da discórdia e derrotá-los. Seu ninja
trabalhando no lado do inimigo, poderia realizar vários planos ou táticas para agravar as relações entre o senhor inimigo e seus porta-bandeiras, ou pode causar dúvida entre as tropas inimigas para que elas não estejam trabalhando de acordo um com o outro, ou pode causar discórdia entre o inimigo e o domínio vizinho, para isolar o senhor inimigo. Então, se você tirar proveito dessas falhas, você poderia superar o inimigo nesse momento enfraquecido. Sun Tzu diz: se as forças do inimigo estiverem unidas, separe-as, também impeça sua unificação. 8. Se o shinobi receber informações sobre os planos ou táticas secretas do inimigo e trazê-las para você, pode trazer-lhe uma grande vitória sem fazer muita força. Se um ninja se esgueirar pela posição do inimigo, escutando seus planos ou táticas e informando o senhor em segredo, então os planos ou tática do inimigo falharão, o que poderia lhe trazer um sucesso irresistível. Perceba que o benefício disso é tremendo. Sun Tzu disse: a forma mais alta de comando é dissolver os planos do inimigo. 9. Se o ninja se infiltrar em um castelo ou posição e causar um incêndio, seria necessário a menor quantidade de força para alcançar uma completa vitória. Um ninja pode entrar no castelo ou posição usando ambas as habilidades Yin-Nin e Yo-Nin e incendiar de dentro com o objetivo de queimá-lo até as cinzas, para que os aliados possam atingir a maior vitória com o menor esforço em atacar. Sima Fa diz: use tropas para atacar de fora e use homens para atacar de dentro. Pergunta: temos arcos e flechas de fogo, armas de fogo, granadas, setas de fogo e assim por diante para atacar um castelo de fora. Por que devemos usar ninjas para queimá-lo de dentro? Resposta: como é possível para você não saber que existe uma grande diferença entre sua tentativa de incendiar do lado de fora com setas de fogo ou ferramentas incendiárias e os esforços de um ninja dentro do castelo? Quem pode julgar melhor lugar para acender chamas e o melhor momento para incendiar? Isso determinará se será bem sucedido ou não. Além disso, como especialistas em lidar com o fogo, os ninjas são bem treinados com o tipo de arma que você fala, que são setas de fogo e etc. 10. É possível matar o general do inimigo com o shinobi no jutsu e, se isso for feito, o benefício será imensurável. Há um segredo no shinobi no jutsu sobre as habilidades necessárias para matar o comandante inimigo. Em um caso em que seu ninja possa matar o general inimigo, então trará um enorme benefício, como o inimigo vai se render sem lutar. As 3 estratégias dizem: sem intrigas e sendo ortodoxo, você não terá meios para destruir os malfeitores. Sem traçar um plano, não há nenhum meio para ser bem-sucedido.